graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos os irmãos e irmãs nesta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Livro de Josué, no capítulo 24. Vamos fazer a leitura desse texto. Momento final da vida deste líder do povo de Israel que sucedeu a Moisés. E ele está dando as instruções finais antes de sair de cena. E convoca o povo para a renovação de uma aliança. Então, como parte desse texto, Josué diz, versículo 14: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto nos lembra um tema presente na vida, que são as nossas escolhas. As escolhas, elas fazem parte da nossa vida. A vida é feita de escolhas. E na verdade nós vivemos, lutamos, nós trabalhamos, nós nos relacionamos em função das escolhas que nós fazemos. Nós poderíamos dizer que nós somos o resultado de escolhas que nós fizemos, boas ou más, acertadas ou erradas. De certa maneira, a nossa vida no presente, ela é a soma, ela é o resultado de escolhas e decisões que nós tomamos. Alguém até disse que o ser humano foi condenado a escolher. Deus o criou e o condenou a escolher, de tal maneira que ele sempre tem que tomar decisões, sempre tem que escolher. Mesmo quando ele decide não escolher, isso é uma escolha. Ele escolheu não escolher, ele escolheu não decidir, e com isso estaria transferindo a responsabilidade de decidir, de escolher para alguém ou para uma circunstância. De alguma maneira, nós estamos sempre envolvidos nesse processo de escolhas. Há, todavia, situações em que nós não estamos vivenciando o resultado das nossas escolhas, mas às vezes escolhas que outros fizeram e que nos afetaram. Você não escolheu o nome que você tem, você não escolheu a cidade, você não escolheu a família para nascer. Você nasceu simplesmente nessa família, herdou o nome, herdou uma série de situações. E na vida, em muitas circunstâncias, nós vivemos lidando com implicações de decisões, de escolhas que outras pessoas fizeram, mas porque vivemos em comunidade. Porque não somos seres isolados, somos seres sociais. E a vida está envolta nessa teia de relacionamentos. Nós temos que administrar muitas vezes e conviver com implicações, com consequências de escolhas que alguém perto, próximo de nós fez e que nos afeta. Isso, de certa maneira, é bom a gente lembrar que as nossas escolhas não afetam apenas a nossa vida, mas afetam a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor, principalmente nossa família.
ela é afetada pelas nossas decisões que nós tomamos. E a Bíblia mostra muitos exemplos de escolhas acertadas, escolhas equivocadas. E eu posso mostrar biblicamente algumas escolhas tremendamente equivocadas, que as pessoas tomaram decisões com base em alguns critérios, e elas foram traídas por esses critérios, pela aparência, pelo sentimento, pela emoção, enfim, por uma série de fatores. Por exemplo, é o caso de Ló, quando a convivência entre Abraão e Ló se tornou impossível, e Abraão teve que colocar um ultimato para Ló. Diz: Ló, não é mais possível a gente viver juntos. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas para o bem da nossa família, você precisa tomar uma decisão. E Ló, diz a Bíblia que Ló levantou os olhos e Ló viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra como jardim do Senhor. Era esta a condição daquele lugar. E ele escolheu, com base na aparência, na beleza daquele lugar. Mas o mesmo texto, continuando no versículo 13, acrescenta que ele foi morar em um lugar onde os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Um péssimo lugar para criar a família. Uma péssima escolha para educar suas filhas, como de fato se comprovou. E em outro momento, nós lendo ainda no livro de Gênesis, houve uma guerra e Ló foi feito prisioneiro e Abraão precisou vir ao seu socorro por conta dessa circunstância, dessa escolha, que com certeza quando Ló olhou aquela campina, aqueles campos, aquela paisagem, diz: esse é um lugar lindo, este é o lugar ideal, este é o lugar que eu quero criar meus filhos, esse é o lugar que eu quero cultivar, guardar os meus rebanhos, este é o lugar. Ele se encantou pela aparência. E o fim dessa escolha, todos nós sabemos. Mas o caso de Ló não é um caso único. O povo de Israel também fez escolhas terríveis. Quando Samuel era juiz, o povo de Israel se aproximou de Samuel e disse a Samuel: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem as nações. Eles queriam um rei. Todas as nações têm um rei, por que nós não temos? Todas as nações têm um líder assim, por que nós não temos? Por que nós temos que ficar na dependência que Deus levante um juiz, um profeta? Nós temos que ter a garantia permanente de uma monarquia, de uma casa real. Porque todas as nações têm, por que só nós não temos? E o povo de Israel então pressionou a Samuel. Samuel os alertou, os advertiu sobre o risco desta decisão. Mas eles insistiram. E aqui a decisão, essa escolha do povo de Israel foi motivada porque todo mundo faz. Ló estava dizendo: é muito bonito, a aparência, encantado pelos olhos. Tomou uma decisão. Mas o povo de Israel estava tomando uma decisão aqui por conta que todo mundo faz. E por que nós não fazemos? Se procede assim com todo mundo, por que nós não temos? Se todo mundo faz isso, por que a gente não faz? E na verdade esse é um estilo de escolha que também acontece conosco hoje, porque muitas vezes nós tomamos decisões, nós fazemos as nossas escolhas com base numa suposta normalidade, num suposto costume, numa suposta frequência. Está todo mundo fazendo, está todo mundo comprando, está todo mundo indo nessa direção, está todo mundo tomando essas decisões, por que eu também não vou fazer? E assim o povo de Israel escolheu. E o fim dessa escolha, motivada com base que todo mundo faz, todo mundo tem, o resultado todos nós sabemos.
tragédia que foi a escolha de Saul. Mas há uma outra escolha equivocada na Bíblia, a escolha do jovem rico. O jovem rico escolheu, Jesus o colocou diante de uma encruzilhada. Ou você me segue, ou você fica com as suas riquezas. E ele disse, a Bíblia diz que ele, ouvindo essas palavras, ele ficou muito triste, pois ele era riquíssimo. Ele fez uma escolha: eu prefiro ficar com os meus bens, com a garantia dos meus bens, do que seguir a Jesus. E assim por diante, nós vamos encontrando na Bíblia vários modelos de escolhas, várias situações que as pessoas fizeram suas opções, fizeram suas escolhas. Mas o texto que nós lemos, a escolha de Josué, é que nós gostaríamos de refletir com os irmãos, as irmãs, nesta manhã. A primeira coisa que aprendemos nesse momento, quando Josué está encerrando o seu ministério e ele chama o povo para reafirmar a aliança, para renovar a aliança, para desafiar o povo olhando para o passado, o que Deus fez e o que eles teriam que seguir à frente, o que eles tinham que fazer. Josué desafia o povo, diz: escolhei hoje a quem servais. Escolham hoje a quem servais. Os deuses a quem serviram os nossos pais, além do Eufrates, os deuses da terra. Agora eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Na verdade, o que Josué está fazendo aqui, ele está reafirmando uma escolha que ele já havia feito muito tempo atrás. Esta é a importância de reafirmar as nossas escolhas. E na verdade, na nossa vida, todos os dias nós devemos renovar essa nossa decisão, reafirmar a nossa escolha de servir a Deus. Todos os dias nós temos que dizer: hoje eu quero andar com o Senhor, hoje eu quero andar nos seus caminhos, hoje eu quero servir ao Senhor, hoje eu quero obedecer a sua palavra, hoje eu quero descobrir a sua vontade. Essa escolha de servir a Deus é uma escolha que nós reafirmamos diariamente, que nós renovamos constantemente. Nós precisamos disso, nós necessitamos de reafirmar a nossa decisão de servir ao Senhor. E essa decisão não é apenas feita lá no passado, quando você aceitou a Cristo, quando você professou a sua fé, quando você se batizou, mas é algo que a gente cada dia, assim como Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, cada dia nós estamos dizendo: Senhor, hoje, o dia de hoje, eu escolho, eu reafirmo, eu renovo a minha decisão que me trouxe até o presente. Mas essa escolha que Josué fez é, de certa maneira, uma escolha excludente. Por que excludente? Porque significa, se escolhe servir a Deus, significa rejeitar outros deuses. Não é uma escolha conciliatória, acomodatícia. Não é uma escolha no sentido de você tentar preservar algumas coisas, não ser tão radical, não ser tão decisivo. Mas a escolha de servir a Deus é uma escolha que resolve, é uma escolha que implica, é uma escolha que necessita, em que você, ao tomar uma decisão, necessariamente nós precisamos negar outras coisas. Nós precisamos excluir determinadas coisas que são incompatíveis, são irreconciliáveis, que não podem andar junto com a nossa decisão. São coisas muito definidas. Alguém usou uma linguagem popular para dizer: Deus não mora parede e meio com o diabo. Para dizer, onde você serve a Deus ou serve um outro Senhor. E Jesus foi claro nisto: não podeis servir a dois senhores. Ou serve um e desagrada o outro, ou serve o outro e desagrada este. Esta é a realidade. Essa escolha, ela tem uma excludência, ela tem uma implicação.
Não há conciliação em determinadas circunstâncias. Ou a gente escolhe servir a Deus, ou a gente está se enganando a nós mesmos, tentando conciliar aquilo que não pode ser conciliado. Josué foi muito claro: ou vocês escolham os deuses, ou escolham servir a Deus. Eu e a minha casa, nós fizemos a nossa escolha. Nós fizemos a nossa decisão. Mas essa escolha de Josué foi uma escolha também caracterizada pela urgência. Ele diz: escolhei hoje. Escolhei hoje. Muitas vezes nós estamos deixando essa escolha para amanhã, para depois, quando terminar a faculdade, quando conseguir educar a família, quando conseguir resolver determinados problemas, se estabilizar profissionalmente, quando a gente conseguir equacionar algumas situações na nossa vida, aí então eu vou pensar nisto. O desafio de José era: hoje, vocês precisam tomar hoje esta decisão. Porque essa é uma decisão que não pode ser postergada. Nós não temos controle sobre o dia de amanhã, é uma decisão urgente. É uma decisão inadiável, uma decisão que precisamos tomar. Diariamente esta decisão precisa ser tomada, mas ela precisa ser caracterizada por esse critério da urgência. Nós temos a tentação de sempre adiar. Existe uma palavra complicada para dizer isso, é procrastinação. É uma palavra difícil para dizer uma coisa que a gente faz todo dia, que a gente está sempre adiando, 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 adiando. Mas a escolha que José propôs ao povo diz: escolhei hoje a quem servais. Mas há uma outra característica na escolha que José está propondo, que essa escolha é uma escolha de fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero crer que nesta decisão, Josué está apenas não reafirmando uma decisão para o presente, mas ele está dizendo: hoje, amanhã e para sempre nós vamos servir ao Senhor. E esta é uma decisão de fé. E esta é uma decisão de fé que nós cremos, que nós tomamos e que nós cremos que Deus mesmo estará conosco nesta caminhada. Esta é uma decisão que implica num compromisso, mas também ela é um voto, ela é uma declaração de esperança. Porque às vezes há momentos na nossa vida em que nós olhamos a nossa família, você pode olhar a sua família, e que às vezes há membros da tua família que ainda não estão servindo ao Senhor, que ainda não tomaram uma decisão, que ainda não se voltaram para Jesus. Mas essa é uma decisão que nós tomamos, dizendo: Senhor, eu creio que eu e a minha família serviremos a Ti. Que isto vai se confirmar, Senhor, cedo ou tarde. Que no momento talvez não vislumbramos, que no momento talvez não conseguimos enxergar, presenciar isto. Mas essa é uma decisão de fé. Essa é uma decisão que tomamos, crendo que Deus vai cumprir as suas promessas. Essa é uma decisão de fé com a qual nos comprometemos e com a qual vamos trabalhar e vamos nos empenhar. E vamos fazer todos os nossos esforços, aquilo que estiver ao nosso alcance, para que Deus cumpra a sua palavra na vida da minha família. E que nós não morreremos sem ver as promessas de Deus cumpridas, sem enxergar a realização desse propósito de Deus, porque Deus quer salvar a família, a tua família, a minha família, e nós temos que viver nesta esperança, nós temos que viver nesta convicção: Senhor, eu quero servir a Ti, eu e a minha família. Ainda não estamos servindo, mas Senhor, eu vivo nesta esperança. E isso eu declaro, por isso eu afirmo isto, para que no tempo certo, Senhor,
tu tragas, tu cumpras, tu realizes o teu propósito na minha família, e o que estiver ao meu alcance, Senhor, eu vou fazer para que isto se concretize. Esta é uma declaração de fé. Quando Josué estava dizendo isso, ele não estava apenas nos desafiando a dizer, eu e minha casa serviremos, porque nós já estamos servindo, mas é uma declaração que hoje, e nós cremos que no futuro Deus vai completar esta obra. Quando consagramos os nossos filhos ao Senhor, quando os entregamos ao Senhor, quando oramos pelos nossos filhos, nós fizemos isto crendo nesta promessa. E isto tem implicações que nós vamos trabalhar, precisamos orar, precisamos lutar. E isto é um processo de luta, às vezes de lágrimas. Mas precisamos crer de tal maneira que Deus realize na nossa família este propósito, esta finalidade para a qual Deus tem para as nossas famílias. Nós cremos ou não cremos que Deus deseja salvar toda a nossa família? Se cremos, então nós persistimos, lutamos, oramos e declaramos isto como um ato de fé que Deus vai realizar na nossa vida este propósito. Finalizando a nossa meditação, eu queria deixar com os irmãos e as irmãs, qual é a tua escolha? O que você está escolhendo? Quais as escolhas que você está fazendo para a tua família? Quais as escolhas que você tem feito para a tua família? Quais as decisões que você tem tomado para a tua família? Quais são elas? Que você possa, no ato de fé, nesta manhã dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir este versículo, fazendo dele a nossa declaração de fé? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus confirme essa nossa declaração. Amém.